Então, tá lá. Sejam todas muito bem-vindas. Vocês vão dar um alô agora para Babi, que é a primeira aqui para mim, só para eu conseguir colocar minha câmera grande. Oi, Babi, muito bom dia. Nossa Gawase aqui na aula. Pronto, agora sou eu. Então, gente, bom dia para todo mundo que está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir isso gravado. Sejam todas muito bem-vindas. E bom, gente, nossa aula hoje é para quem está, né, no Detail de Said e na Platinum Membership, na assinatura. Essa aula hoje vai ser um pouco menor, mais ou menos 1 hora, tá? E hoje eu não vou trazer uma sequência para vocês, eu vou contextualizar o que é Gawase. Vou mostrar várias técnicas e vocês vão tentar aplicar, tá bom? Mas é uma aula mais básica, eu não vou exigir demais de vocês. Eu só quero que vocês entendam melhor como é o quadril Gawase e quais são as técnicas que elas geralmente utilizam, tá? Mas para isso, vocês têm que entender quem são as Gawase. Não dá Gawase, gente. Por isso que a gente vai ter teoria. Não dá para dançar Gawase sem entender quem elas são. Tem um folclorezinho ou outro que você até consegue fazer um pouco sem entender, você consegue entender depois. Gawase não dá. Então, se você não tem experiência com Gawase, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a história delas, quem são elas, senão simplesmente não dá para dançar, tá? É uma dança muito cheia de contexto, com muita personalidade. É um estilo, né, com muita personalidade. Então, temos que entender quem são elas, e é por isso que nessa aula de hoje a gente vai primeiro ver quem foram as Gawase, como é que elas aplicavam as técnicas delas. Nós vamos ver alguns vídeos muito interessantes e aí a gente parte para as técnicas. Tá bom? Beleza? Temos 4 alunas aqui que estão caindo sem parar. Vamos torcer que elas consigam ficar na aula. Elas entram e caem, entram e caem. Mas é isso. Bom, gente, então, estão com caderninhos? Sim? Fernanda, Michele, Babi, Ana, muito obrigado por estarem aqui. As outras 4 que estão entrando e caindo, tomara que elas consigam. Então, gente, primeiro de tudo, o que nós precisamos entender é que o nosso estudo, né, de dança do ventre, de Rakshak, ele é meio torto, porque nós começamos pelo fim. E lá no balé, por exemplo, que tem um padrão de ensino, nós começamos do começo, né? Então a gente vai aprender as primeiras posições. Você vai fazer uma aulinha de balé, gente, a primeira coisa que você vai fazer é aprender posição. Movimentos mais básicos possíveis. Aqui a gente faz o contrário. Você já vai para o fim da história, onde toda evolução já aconteceu, e na verdade você não vê o básico, você vê um movimento já, como eu vou usar essa palavra, não é refinado que eu quero, mas já modificado. Então nós não aprendemos os movimentos originais, nós primeiro vamos para os movimentos modificados, para 10 anos depois chegar um professor de folclore e te falar, então, é porque era assim que era para fazer. Aí acabou, né? Aí você já foi, já começou o caminho totalmente errado. Então, mas isso é normal, não é um problema das escolas de dança, e sim um problema do ensino de dança árabe em geral, que nós não temos um padrão para esse ensino. A gente não tem nem nome para os movimentos, né? Então é muito difícil para as escolas conseguirem todas ensinarem no mesmo padrão, é muito complicado. Porque, por exemplo, aqui no Brasil nós chamamos o hip drop de básico egípcio. Como se chama em Portugal, Ana? Nós cá chamamos mesmo hip drop. Exato. Mas Aqui é nós assim, chamamos de básico egípcio. mas algumas professoras também chamam de básico egípcio. Mas na, Exato. maio, mas na maioria é hip drop. Perfeito. E aí, hip drop em inglês, geralmente é isso mesmo. Uh, se eu não me engano, é só no Japão que eles têm um nome específico para esse movimento também, além do Brasil. De resto, assim como em Portugal, todo mundo fala hip drop. Mas camelo, soldadinho, shimigawazi, enfim, gente, isso aí, cada movimento tem um nome. Esses dias eu estava fazendo uma aula, que não preciso falar com quem, que ela falou que eu tinha que fazer um movimento que era a bananinha. E eu fiquei muito perdido. Falei, meu Deus, o que é bananinha? Aí eu entendi que era meia-lua. Muito tempo depois, no fim da aula, eu fui entender que era uma meia-lua. E ela falava bananinha. Então, assim, loucuras. Nós não temos padrão, né? E, ao meu ver, o primeiro lugar que a gente precisava começar estudando
era o folclore, incluindo Gawazi. E na verdade, gente, a gente vai começar a aula com uma informação muito doida. Vocês já sabem fazer os movimentos de Gawazi, vocês já conhecem Gawazi. O problema é que vocês não identificam como Gawazi por nada nesse mundo. A dança Gawazi, o estilo Gawazi, influenciou muito o Rakshak, muito a dança do ventre. Em pontos que é até difícil de quantificar quanto. Porém, nós modificamos tanto esses movimentos e colocamos tanto balé na dança árabe, na dança do ventre, que se descaracterizou muito. Então é muito difícil de olhar determinados movimentos e linkar isso com as Gawazi. Porém, muitos deles vieram do estilo Gawazi. E é muito importante entender que Gawazi não é uma galera só, não é um grupo só. Na verdade, é um grupo só, né? Porém, por diversos motivos que nós vamos descobrir hoje, elas se espalharam bastante pelo Egito e pelo norte da África e foram criando subgrupos. Os dois mais famosos que nós temos, famosos assim, né? Que nós, do nosso lado do planeta, estudamos, são as Gawazi Somboti e as Gawazi do Sul, que eu não chamo de Mazin, mas tem muita gente que chama de Mazin, tá? Nós vamos ver um pouquinho delas hoje, entender a história, entender por que nós temos diferentes grupos, e aí sim, vamos para o quadril. Beleza? Sim? No finalzinho da aula, quem está com a câmera desligada, se vocês puderem dançar, né? Porque a Júlia, por exemplo, Júlia, um beijo, está aqui na aula, mas não consegue dançar. Então, quem conseguir dançar no final da aula, liguem a câmera, porque eu vou precisar ver vocês dançando, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Então, gente, eu vou começar a nossa história do século 16, 18, tá? Então, no século 16, o grupo social Gawazi já existia. Por que eu disse grupo social? Porque nós aqui, né, brasileiros, europeus, norte-americanos, os asiáticos, quando a gente fala Gawazi, a gente está tão acostumado a estudar dança que entendemos que são só mulheres bailarinas, né? Gawazi bailarina. Na verdade, Gawazi é um povo. Então tem homens Gawazi, artesãos Gawazi, filhos Gawazi, crianças Gawazi. Ah, você também, Tati, não preocupa, tudo bem. Muito obrigado por estar aqui, viu? Então, Gawazi é um povo, tá bom? E esse povo se tornou realmente um grande grupo social no Egito a partir do século XV e XVI. É muito difícil, é muito complicado de ter certeza de quando é que o povo Gawazi realmente se tornou um povo, porque o Egito, principalmente naquela época, e os Gawazi não tinham muito costume de ficar documentando a própria história, não. Então, ainda mais uma história, no caso dos outros egípcios, né, ainda mais uma história de um grupo social específico. Então, é muito difícil de ter certeza de quando isso se iniciou. Os livros, né, os historiadores indicam entre o século XIV e XV, onde o grupo Gawazi, o grupo social Gawazi, realmente se tornou um povo, tá bom? Mas é importante, são ciganos, porém são egípcios, tá? Já vi outros professores falando que porque é cigano não é egípcio. Aqui no Brasil tem cigano e nem por isso eles são indianos, né? Eles são brasileiros, tá bom? Então elas são egípcias e os homens Gawazi também. Então, bom, a relação entre o povo Gawazi, egípcios, com os outros egípcios no século XVI e XVII era bem tranquila, na verdade, até onde se sabe, tá? E eles são originários do norte do Egito, principalmente ali na região de Cairo mesmo, tá bom? E as bailarinas Gawazi, neste tempo, século XVI e XVII, faziam apresentações públicas em praças públicas, em mansões, em palácios. Elas eram eu. Pagava, ela ia. Ou seja, eu sou uma Gawazi aqui no Brasil. Me pagou, eu tô indo. Era isso que acontecia. Tá rolando um dinheirinho? Eu vou. Elas eram bailarinas. Ponto final. E os outros, o resto do povo Gawazi também tinha uma relação muito ok com os outros egípcios. Então os artesãos, eles vendiam muitas coisas para os outros egípcios, trocavam muita mercadoria. O povo Gawazi não era um povo muito rico, então eles eram conhecidos por serem mercadores, artesãos e artistas, né, músicos e bailarinas. Então, não eram ali um grupo de uma classe social muito alta no Egito, mas tinha uma ótima relação. Ótima, assim, de não ter guerras e conflitos, né, com os outros egípcios. Até que Napoleão foi para o Egito, antes dele se tornar imperador da França,
ficou lá no Egito por mais ou menos 8 meses, estudou a cultura, entendeu o Egito, e nesse tempo, agora nós já estamos falando do século XVIII, no século XVIII, o Egito já era dominado pelo Império Otomano, os filhos dos persas, né? Então o Império Otomano já dominava o Egito, todo o território egípcio, tá? Então, o Império Otomano, né, para nós hoje que vivemos no futuro, nós sabemos que o Império Otomano e a Europa não se davam bem. E Napoleão Bonaparte, perdão, não Napoleão, desculpa, e a Europa, naquele tempo tinha, eu vou colocar a Europa como um todo porque era algo bem geral mesmo. Eles tinham uma grande vontade de dominar o norte da África, principalmente o Egito, por ser um ponto estrategicamente e economicamente muito interessante para a Europa. Só que ninguém nunca tinha dominado o Egito, não na Europa, né? Porque nesse momento o Império Otomano estava dominando o Egito. E Napoleão Bonaparte foi para o Egito, foi conhecer a cultura, se apaixonou demais, gostou demais da cultura, do país, da história, voltou para a França, tomou a coroa, foi coroado imperador francês, juntou o exército e marchou rumo ao Egito, com o apoio naval da Inglaterra. Então, gente, só que ele usou um momento muito específico para conseguir invadir. O Império Otomano era grandíssimo, era gigantesco, então eles tinham outros pontos para defender. E nós já estamos falando de século XVIII, onde várias coisas já estavam caminhando para desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então o Império Otomano já estava se preocupando com outros conflitos, então eles retiraram, o Império Otomano retirou as unidades do Egito, as unidades militares, para defender outra parte, lá na Ásia. E aí Napoleão foi, invadiu o Egito. E nós temos a Batalha dos 100 Dias. Deixa eu só achar a imagem aqui para mostrar para vocês. Que é uma batalha muito famosa, historicamente falando. Gente, eu não consigo minimizar o zoom, eu precisava minimizar, queria tanto, não estou conseguindo. Mas bom, a Batalha dos 100 Dias, ela é uma batalha muito famosa historicamente. Tá, vou ter que abrir lá no OneDrive, rapidinho que eu já vou achando, enquanto a gente conversa. Por que ela ganhou esse nome, né, de Batalha dos 100 Dias? Porém, na verdade, foi só o tempo que durou para que o resto do mundo, ou pelo menos a Europa, reconhecesse que agora o Egito era da França. Porque, na verdade, os franceses lutaram contra, guerrearam contra o povo, né? Contra pessoas normais, como eu e vocês. Então, na verdade, foi uma guerra bem unilateral, onde um único lado conseguia realmente atacar e fazer alguma coisa, enquanto o outro lado só tentou resistir com o que tinha. Como eu e vocês aqui tentando segurar, tentando ganhar uma guerra contra um exército armado. Não dava, né? Não fala assim que nós temos europeus aqui nessa aula. Então, gente, bom, eu vou ter que mandar essa imagem para vocês depois, eu realmente não estou encontrando aqui, mas tudo bem. Então, com essa incursão europeia, principalmente francesa e inglesa, dentro do Egito, as coisas desandaram muito para as Gawás. Então, essas apresentações que elas estavam fazendo, que eram até muito bem vistas e aceitas pelos outros egípcios, começaram a ser vistas da pior maneira possível. Por quê? Os franceses, principalmente eles, que eles eram o disparado maior número ali que entrou no Egito, eles não faziam ideia do que elas estavam fazendo. E para a Europa do século 17 e 18, uma mulher dançando sozinha, ganhando dinheiro para isso, era algo assim, muito além do entendimento deles. Não dava. E talvez até aqui no Brasil, naquele tempo também, a gente não fosse entender isso. Vocês estão aqui estudando, eu amo, viu? Então, era algo muito além do entendimento da cultura deles, porém era algo extremamente comum no Egito. E aí, o que, que aconteceu? Obviamente, gente, a gente está falando de guerra, né? Então, elas eram bailarinas. É o meu caso. Eu sou professor e eu sou bailarina. Se o Brasil entrar em guerra, eu que me vire, vou continuar dando aula. Fazer o quê? Não vou simplesmente virar metalúrgico.
eu vou tentar continuar sendo artista. Elas também tentaram. Então, elas continuaram se apresentando publicamente, depois que a poeira baixou um pouquinho, né, elas voltaram a dançar no Cairo, só que aí quem estava vendo elas agora eram soldados franceses e alguns ingleses. E esses soldados, eles não viam elas com os mesmos olhos. Para eles, elas estavam dançando para eles, para o agrado deles. Porque na Europa era assim que funcionava. Elas não vão simplesmente dançar sozinhas. No Egito, dançavam. Então, esse choque cultural foi terrível para a história das Gawazi. Até então, nós estamos falando de um grupo só. Agora eu vou dar uma resumida muito grande nessa parte, tá? Quem já fez essa aula comigo sabe que só isso aqui que a gente está conversando dá 2 horas de aula. Mas, vou dar uma resumida muito grande. Então, houve essa distorção da imagem das Gawazi, tá? Então, agora sim eu vou tentar mostrar as imagens para vocês. Mas por algum motivo, a minha pasta no computador não está abrindo. Então eu vou ter que ficar aqui procurando as imagens enquanto a gente conversa. Mas vai dar certo, eu tenho fé em mim. Então, gente, as Gawazi dançavam com roupas muito fechadas, com muito tecido. Ninguém mostrava busto, ninguém mostrava braço, ninguém mostrava perna. Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui a imagem com vocês. E não era porque elas estavam com vergonha, que elas não mostravam mesmo. Ninguém mostrava. Ninguém dançava com um figurino de 2 peças como se dança hoje. Opa! Então aqui esse figurino depois ele acaba sendo conhecido, fica mais relacionado às Gawazi Sombote, esse tipo de figurino, tá? Daqui a pouquinho a gente vê mais das Gawazi do Sul. Eu não quero dar tanto zoom, muito obrigado. Então aqui, olha só, mostrando só o antebraço, sabe? Todo o busto tampado, com muita roupa, com muito tecido. E esse aqui era o padrão de figurino que elas usavam lá. Vou seguir aqui porque, como eu disse, eu não estou conseguindo abrir a pasta no computador. Aqui mais uma, como vocês podem ver. As mangas dela caíram, mas ainda assim, só os braços aparecendo. De resto, muito tecido, muita roupa. Perfeito? Eram assim que elas sempre estavam dançando. Aqui um homem Gawazi, também bailarino. Aqui é uma outra história, depois a gente pode ter um outro momento que nós vamos conversar sobre isso. Mas um homem Gawazi, também bailarino. E aí, gente, elas começaram a ser representadas um quadro mais historicamente correto, tá? Com bastante roupa. Mas elas começaram a ser representadas pelos europeus assim. Aí acabou, né, gente? Aí desandou tudo. Porque os soldados, né, e depois os artistas franceses, eles começaram a pintar as bailarinas egípcias, não só as Gawazi, dessa maneira. E eles voltavam para a Europa contando essa história aqui, que se você é um homem, né, você fosse para o Egito, você ia ver mulheres brancas, nuas, dançando para você. E elas eram fáceis, e elas são entregues, é só ir lá que elas estão te querendo. E, gente, não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Elas eram bailarinas. E elas não estavam dançando para homens, elas estavam dançando porque elas ganhavam dinheiro com isso. E ponto final, é o que nós fazemos hoje, inclusive. Só que os nobres europeus e depois também os nobres norte-americanos acreditaram nessa história, começaram a pagar os soldados para levar as Gawazi para a Europa e para os Estados Unidos. Esses soldados voltavam para o Egito, contavam para elas que se elas fossem para a Europa, fossem para os Estados Unidos, elas iam ficar longe da guerra, iam ter uma ótima vida, iam ser ricas. A mentira é que nós latinos, né, latino-americanos, também caímos. E aí, beleza, foram. E deu tudo errado. Na Europa, elas foram... a grande maioria simplesmente foi caçada e presa e morta. E nos Estados Unidos, e abusadas, né? E nos Estados Unidos também rolou muito abuso, mas nos Estados Unidos foi algo mais específico. Elas foram escravas mesmo, de trabalho, onde elas caíam naqueles circos de horror, né, que nós chamamos assim aqui no Brasil, da mulher barbada, o cara que engole a espada, o outro que cospe fogo, esse tipo de circo naquela época. Então esses circos eles eram divididos em regiões.
América Latina, América Central e Índias. As Gawazi caíram nas regiões das Índias. E aí começou a ter uma distorção absurda, porque os americanos, os norte-americanos, começavam a ver a dança Gawazi como se elas fossem indianas. E hoje em dia, em 2025, vocês são bailarinas de dança do ventre, dança árabe, as pessoas veem a Jasmine da Índia e marcam vocês. Olha aqui, Babi, lembrei de você. Olha aqui, Ana, lembrei de você. E você fica, ela é indiana, eu não danço isso. Então, muito começou disso, desse momento na história, lá no século XVIII, 17, 18 e 19, tá? Na Europa, realmente, elas não tiveram nem chance, até onde se sabe, tá? Historicamente, elas realmente acabavam falecendo muito cedo lá por diversos motivos. E também porque elas eram muito fortes, elas tinham uma personalidade muito forte e um histórico de não aceitar esse tipo de coisa. Então acredito eu que quando elas viam que elas tinham sido enganadas, elas provavelmente tentavam se livrar daquilo e aí acabavam mortas. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E provavelmente Canadá também, né? Então, bom, elas tiveram esse momento da história delas muito ruim. E aí, agora é que vem o grande resumo, acontece um monte de coisa politicamente falando e o Império Otomano retorna. Reconquista o Egito e a gente pensa, alegria, finalmente, né? Os Gawazes vão voltar a ter uma ótima relação com os outros egípcios, vão voltar a dançar e pronto, paz e amor, chegamos em 2025, vamos estudar, certo? Certo, porém errado, né? Nós vamos estudar, é a única parte que está certa dessa história. Porque o Império Otomano voltou e viu o dinheiro da França e o dinheiro inglês. Calma aí, só um segundinho que eu vou ler esse chat aqui. Vi que teve muita perseguição delas no próprio Egito, nas cidades maiores, como Cairo e Alexandria, e acabaram indo para cidades menores. Exatamente esse é o ponto que a gente vai chegar agora. Então, o Império Otomano, vendo o dinheiro da França e dos ingleses, eles decidem permitir, apesar de expulsar os militares do país, eles decidem permitir que os nobres europeus fiquem no país, para continuar investindo. Então, eles viram ali uma chance de ganhar mais dinheiro, de deixar o Egito, com muitas aspas, mais rico. A gente sabe como o Egito está hoje, não foi bem assim que aconteceu, né? Então, permitindo isso, eles tinham que apaziguar as relações entre europeus e egípcios. Obviamente, os egípcios estavam malucos da vida com os europeus, e para fazer uma tentativa de apaziguar essa relação, o Império Otomano decidiu banir as Gawazi do Cairo, né, do norte ali do Egito, de grandes cidades, como a Júlia disse aqui pra gente, Cairo e Alexandria. E banidas da terra natal delas, elas se viram obrigadas a se espalhar pelo Egito, por outras regiões e também pelo norte da África. E nós entendemos Líbia, Sudão, sul do Egito e um pouquinho mais ali ao noroeste do Egito, tá bom? Então elas realmente saíram de perto do Cairo, foram se debandando e foi aí que nós temos diversas ramificações, um monte de folclore que nasceu dessa ramificação, mas nós vamos prestar mais atenção hoje aqui em quem ficou no norte, um pouquinho ainda ali perto de Cairo, desculpa, e sul, tá? Então, gente, essa ramificação ela não aconteceu só pelo banimento. Obviamente, o banimento que a gente está falando, gente, é banimento real. Tá? Elas iriam presas e mortas caso fossem vistas dançando, ou, no mínimo, vistas dentro de Cairo. Então, elas seriam presas e mortas. Era uma sentença de morte para tentar apaziguar a relação para que os nobres europeus pudessem ficar no Cairo. Só que, para além disso, quando elas começaram a viajar com os soldados europeus, né, antes do Império Otomano voltar, os outros egípcios começaram, na verdade, a acreditar que elas estavam indo porque queriam, porque elas estavam se casando com esses soldados, e não que elas estavam sendo enganadas. Então, elas foram vistas como prostitutas. Então, o egípcio ele começou a ter um nojo absurdo das Gawazi e um ranço delas porque elas traíram a nação, entre aspas. Então, os outros egípcios também começaram a ter um asco de pensar nelas, de querer ter elas por perto. Então, esse ranço foi instaurado. Por esse motivo,
e também por outros motivos que realmente a gente não vai ter tempo de conversar hoje, mas esse foi assim o estopim mesmo para que os outros egípcios ficassem com esse ranço, com todo esse ódio do povo Gawazi como um todo, mas principalmente das mulheres Gawazi, porque eles viram elas como traidoras, tá? Então, sim, também foram perseguidas pelo povo egípcio, não só pelos soldados, tá? E aí, bom, essa ramificação aconteceu, elas foram para outras regiões, como eu disse, outros folclores foram nascendo dessa ramificação das Gawazi, inclusive o Rax Saia, que é a dança com bastão, que nós não vamos ver hoje, tá? Então tem toda essa história ali na região sul do país, onde elas viram os homens dançando e lutando tartibe, pegaram o bastão, incorporaram o bastão na dança delas, só que era um bastão mais feminino, mais delicado, né? Com esses aqui, ó, que eu tenho, que daqui a pouquíssimo, alguns dias, vocês vão ver do que eu estou falando. Olha só que gracinha. Mas enfim, qualquer dia a gente fala desses bastões aqui. Então os bastões que elas usavam eram muito mais parecidos com esse aqui que eu estou agora segurando, do que com o de Tartibe, né? O de Tartibe é gigante, gente. É difícil de fazer dança do ventre com ele. Então aí nós temos o Urax Alassai, a dança do jarro, os estilos Gawazi, muita influência no ballad e Said. Então, assim, muitos folclores nasceram disso. O grupo, o Gawazi como um todo, né? Não estou falando do norte ou do sul, é muito importante para o desenvolvimento do Urax Shark ser como é hoje, tá? Muito importante. Realmente, essa ramificação que aconteceu, por mais que tenha sido péssima para elas, foi com aspas, nisso que eu vou colocar com muito cuidado, bom culturalmente. Elas acabaram criando outros, influenciando em vários outros estilos, em várias outras técnicas, para que a dança egípcia, né, a dança árabe, fosse ainda mais longe. Isso foi importante para isso. Só não foi bom, mas foi importante, tá? Então, bom, gente, aconteceu tudo isso, eu resumi a história no máximo que dava, e aí nós temos o estilo Gawazi. É importante entender que não tem uma dança Gawazi. Não tem um jeito só de dançar Gawazi. Gawazi é muito mais sobre um estilo do que sobre uma dança. Então, hoje em dia, nós temos muito esse costume, principalmente aqui no Brasil, fora do Brasil também. Mas eu vejo isso muito forte aqui no Brasil. Em festivais como o Mercado Persa, onde determinado grupo foi dançar Gawazi. É muito difícil de falar o que é Gawazi e o que não é. Porque se eu dançar com um bastão uma música de Said, eu posso simplesmente dançar isso em estilo Gawazi. Eu posso dançar um ballad em estilo Gawazi. Eu posso dançar um ragala em estilo Gawazi. Então, Gawazi é mais sobre um estilo do que sobre uma dança em específico, tá? Elas eram conhecidas justamente por fazer tudo. Então, se elas faziam tudo, como é que tinha uma dança só? É muito difícil de falar o que é Gawazi e o que não é. Na verdade, tudo pode ser Gawazi. Tudo pode ser dançado em estilo Gawazi, tá? Obviamente, tudo nós tiramos Tarabi, nós tiramos Maharaganá, nós tiramos Mejansei. Isso não. É algo muito recente para ser dançado em estilo Gawazi. De resto, gente, dá para dançar tudo em estilo Gawazi, tá bom? Então é muito mais sobre um estilo, um jeito de dançar, do que sobre uma dança em específica, tá bom? E aí, bom, vamos lá. Agora sim, vamos ver tela, vamos ver uns videozinhos aqui comigo. Nós temos esse primeiro vídeo aqui, que esse aqui não tem som, tá, gente? Infelizmente, eu nunca encontrei esse vídeo com som na minha vida. Eu vou até inscrever nesse canalzinho aqui, ó. Escriba The Oriental Journal. Canal muito bom. Então, nesse vídeo aqui nós vamos ver aqui as Gawazi do Sul, que são conhecidas como Mazinha. A gente já vai falar sobre isso, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre como elas dançavam aqui no Sul. Vamos lá. Não tem áudio, infelizmente. Então, aqui nós estamos na região Said. Óbvio, né, gente, que o vídeo está muito acelerado. Eu quero que vocês reparem, vou deixar rolar mais um pouquinho, o tanto que elas usam essa marcha. Reparem nos pés dela, ela não vai parar de marchar o tempo inteiro. Isso acontece porque elas geralmente usavam ou moedas ou chocalhos aqui nos calcanhares. Então, isso fazia muito barulho enquanto elas dançavam. Então, elas não usavam moeda só no quadril, essa que nem está usando,
E também colocavam aqui, muitas vezes nos punhos e nos calcanhares, nos tornozelos, perdão. Ok. E aí, eu quero que vocês reparem, gente, no tanto de roupa que essa bailarina está usando. Imagina se ela estivesse fazendo um movimentinho pequeno, com as pernas fechadinhas, meia ponta. Gente, a gente não ia ver nada que ela está fazendo. Então é por isso, por conta desse tanto de roupa que elas usavam, que os movimentos gawazes são hoje conhecidos por serem muito expansivos e com a perna aberta. Mas a gente já vai falar dessas pernas abertas aí. A gente vai ver um grupo reconhecido pelo governo egípcio como o grupo nacional do Egito, dançando gawazi. A gente vai ver se elas usam pernas abertas ou não, tá? Então, bom, nós temos aqui gawazi do sul, ok? Muito movimento de perna, muita marcha, né, enquanto está dançando, os braços muito recolhidos, muito próximos ao corpo, e movimentos mais expansivos de quadril, justamente pelo tanto de roupa que elas usavam, tá? Nós temos aqui a Caria Mazin, essa sim é uma Mazin, tá bom? Ela é uma Mazin, não significa que todas lá do sul são. Vamos ver ela aqui, essa aqui tem música. Essa aqui é um vídeo mais recente dela, ela já tá mais velha, tá? Depois vou mostrar um vídeo dela mais nova. Reparem como o quadril dela não para. Então, gente, o estilo gawazi, principalmente do sul, tem como característica principal esse quadril que simplesmente não para. O tempo inteiro, ou ela está fazendo shimmy, ou ela está fazendo twists, ou ela está encaixando e desencaixando o quadril ele não para. Essa é uma característica muito forte do quadril gawazi, do estilo gawazi, tá bom? Agora vamos ver um vídeo dela um pouquinho mais... Um pouquinho não, talvez seja muito, eu não sei quantos anos ela tem aqui no outro vídeo. Mais nova. Vou ter que parar de compartilhar só para eu conseguir abrir o vídeo, senão o Zoom não vai deixar. Só um segundinho. Pronto.
De novo, muito movimento de perna, que ela já tinha ali uma grande influência, elas, né, já tinha uma grande influência da região do estilo Said, né, então ela até colocou ali uns movimentos de Said. E bom, este grupo aqui que nós vamos ver se chama Colmeia, ou em português, né, Colmeia, e é o grupo nacional do Egito, tá? É um grupo tão grande, e se não for maior, historicamente, do que a trupe Reda, mas por algum motivo foi caindo aí no esquecimento. Mas esse grupo, ele existe até hoje, ele é o grupo do Egito desde sempre, sempre foi, não foi a trupe Reda. E eles, até onde eu sei, foram o único grupo a levar Gawazi para o palco. E no caso do Colmia, esse grupo, né, elas levavam um estilo Gawazi geral para o palco. O que eu quero dizer? Com muitas influências, como se fosse uma coisa só. Então aqui nós podemos ver região sul, nós podemos ver São Bolt, nós podemos ver Líbia, então é meio que tudo junto numa apresentação só. E olhem o quão refinada é essa dança, por mais que seja Gawazi. Em estilo Gawazi, né? Vamos lá. Então, todos esses vídeos aqui eu vou mandar para vocês no grupo, tá? Para que vocês possam estudar e tal. Então, bom, gente, o que acontece? Por que eu falei por que eu falei que é tão importante entender quem são as Gawazi? Vocês conseguem entender, depois de tudo que eu contei para vocês, tudo bem que eu resumi, eu sei disso, mas depois que eu falei para vocês que elas foram caçadas pelo simples fato de existirem ou de dançarem, elas seriam mortas, sentença de morte por dançar ou por existir. O fato de que, anos mais tarde, o Egito reconhece um grupo como o grupo nacional do Egito, é o grupo do Egito, o grupo que representa o Egito, e este grupo dança Gawazi num palco do Cairo. O poder disso é muito grande. E as Gawazi terem continuado dançando, independente de onde elas estavam, era um ato de resistência. E era justamente por isso que o povo egípcio, né, via elas, sempre viu elas como mulheres de uma personalidade fortíssima. Independente se a gente está matando elas, elas não vão parar. Independente. Ah, mas elas estão morrendo. Então, mas elas vão continuar dançando. Independente. Ninguém estava nem aí. Era o que elas faziam e elas iam seguir fazendo isso. Então a dança Gawazi, ela carrega um poder, uma importância muito grande para esse povo. E não adianta a gente aprender as técnicas e levar para o palco sem esse contexto. Simplesmente não adianta. É um post que eu fiz, né? Semana passada, retrasada, não lembro. Se você se preocupar só com técnica, gente, vocês não estão fazendo arte, vocês não estão passando nada para frente, a não ser a técnica. Óbvio que a técnica é importante, óbvio que é. Só que ela sozinha, a técnica sozinha não faz nada. Ela é só técnica mesmo, tá? Então, vocês precisam entender o contexto, vocês precisam entender quem elas eram, a história delas, para que vocês realmente possam mostrar isso no palco e contar essa história no palco. Isso é muito importante. Importante para todo o santo folclore, mas para elas é um desrespeito você aprender as técnicas e não mostrar essa história no palco, toda essa força e, em muitos casos, esse sofrimento delas também. Mas não se enganem, não era uma dança triste, vocês viram. É uma dança alegre, é uma dança festiva, é um estilo expansivo, é um estilo expansivo, é para ser assim.
E a força, o ato de resistência é justamente elas estarem dançando de maneira tão festiva depois de terem perdido todo mundo da família delas. E continuar dançando. Então, é um ato de resistência, assim como é o Dabik hoje, né? Principalmente o Dabik palestino. Então, a gente vê muito disso acontecendo mais uma vez, com os árabes, só que dessa vez com o Dabik, tá? Então, mostrem isso no palco, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente? Vamos dar uma aquecidinha, uma alongada e vamos entender os movimentos delas. Aí vocês vão dançar. Vamos lá. Vou colocar aqui uma musiquinha. Vamos dar uma alongada. E nós vamos ver os movimentos, essas técnicas que eu estava falando de não deixar o quadril parar. Isso é muito importante. E aí, oi, Michele. Um beijo. E aí eu vou deixar vocês tentarem experimentar essas técnicas no corpo de vocês, tá? Só um segundinho aqui que eu preciso clicar aqui no para compartilhar a música numa tela. Pronto. Vamos lá? Puxou lá em cima os dois braços. Atrás. Estende bem os braços. Gira os braços para frente. Para trás. Ombros para trás. Para frente. Ok? Quadril para os lados. Fecha agora, fechadinho. Agora tira esse movimento dos joelhos, ó. Traz o joelho para dentro. Isso. Abriu. Quadril de novo. Punho. Devagar. Gira os punhos. Lado. Redondão. Um braço, fecha o braço lá embaixo, continua mexendo. Isso, para aquecer. Para o outro lado. Isso, gente. Beleza? Cruza a direita na frente da esquerda. Deitou. Cruza a esquerda na frente da direita. Deita para a direita. Fecha as pernas. Lá em cima. Vai até o chão sem dobrar os joelhos. Até onde der, né? Levanta devagar. Mais uma. Lá em cima, puxa o ar. Soltou. Voltou devagarzinho. Beleza? Gira o tornozelo. Para dentro primeiro. Para fora. Trocou o pé. Para fora. Aí, beleza. Let's. Vamos lá. Gente, eu sei que seria muito bom para vocês se eu tivesse uma calça clara hoje, mas eu não consegui.
Porque eu dou aula sem parar, e ela sujar, eu lavei, e não seca, então tô de calça escura, desculpa, eu ia ajudar muito vocês se eu tivesse calça clara, mas eu vou tentar explicar com mais detalhes possível para que vocês possam entender esses movimentos, tá bom? Vou deixar aqui a musiquinha tocando de fundo, mais baixinha, para a gente poder entender essas técnicas. Como eu disse para vocês, Gawase é mais sobre um estilo. Conseguem me ouvir bem ainda? Querem que abaixe mais a música? Não? Beleza. Então, Gawase é mais sobre um estilo do que sobre uma dança em específico, tá? Então, isso que nós vamos fazer aqui pode ser aplicado no Said, no Gawase, né? No Ballad, no Shaabe, ok? Então, é muito mais sobre um jeito de fazer os movimentos do que necessariamente uma dança específica. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico. Hip drops, básico egípcio, tá? Posicione então a perna direita à frente, isso. Agora nós vamos deixar os braços bem próximos ao corpo. Se eu fosse subir um braço, eu ia subir ele aqui, ó, ainda muito próximo ao corpo. Isso. No máximo mais estendido aqui em cima, porém caído para dentro e não aqui, ó, para fora. Então, esse tipo de posição não dá, tá bom? Recolhe os braços. Se eu for trazer o braço para cima, ele vai cair para dentro da minha posição e não aqui estendido. Perfeito, ok? Nós ainda podemos até dançar sim também em muitos casos, principalmente se vocês estiverem com snooges, zagats, ok? Com as mãos aqui. Então, o caso é dançar com as mãos agora mais próximas ao corpo. Elas vão participar da dança de vocês, do quadril. Mas agora vamos para o quadril. Podem ficar na posição mais confortável para vocês, tá? Não vamos ainda mexer os braços. O estilo Gawase, ele é muito sobre intenção. Então, por exemplo, se o meu movimento do hip drop, do básico egípcio, é para baixo, a minha intenção vai ser para cima, porque assim eu consigo aumentar a amplitude do meu movimento. Ou seja, eu não vou simplesmente sair daqui, ó, direto para baixo, 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 perfeito? Eu vou, na verdade, fazer essa intenção para cima, ou seja, estendendo o meu joelho da frente, qualquer que seja, tá? Eu estendo esse joelho, trazendo o meu quadril para cima, criei essa intenção para cima, e agora a queda do meu quadril ela vai ser maior. Pelo simples fato de que eu já... Isso, Michele. Eu já posicionei o meu quadril para cima. Então é muito sobre a intenção. Isso, muito bom. 1, 2, 1, 2. Mas para além disso, nossa base, que nesse caso por enquanto ainda é a esquerda, daqui a pouquinho a gente troca, eu preciso agora flexionar o meu joelho de base enquanto eu estou batendo o quadril. 1, 2. Então essa flexão, isso, gente, vai acontecer com a batida, ok? Isso. 1, 2. 1, 2. Muito bom. Agora, só de fazer isso, a amplitude de vocês já está assim, ó, o tempo inteiro. O movimento de vocês já vai ser esse. E agora o último detalhe, no básico egípcio, é que nós vamos girar o pé da frente para dentro, o calcanhar, tá? Só de fazer isso, mais a minha intenção para cima, o meu movimento agora já fica mais solto. Isso. Isso, gente. Agora só cuidado para não ficar fazendo lado aqui, ó. Não é lado, tá? Baixo. Baixo. Isso. E agora vamos colocar o nosso chute. Bate, chuta, bate, chuta. 1, 2, 3, 4. Isso. Ó, então vamos bater e chutar. Não bate e chuta ao mesmo tempo. Não é uma batida com chute. É bate, chuta. Bate, chuta. Vamos mudar para a esquerda? Vamos lá? 7, 8 e quadril, chute. Quadril, chute. Quadril, chute. 1, 2, 3, 4. 1. Isso. Então, gente, agora o meu quadril ele não para mais. Ele é um básico egípcio com dança todo. Isso, meninas, muito bom. Exatamente. Trocou? E 1, 2. Agora o seu quadril ele fica criando esse twist. Por quê? Eu estou girando o meu pé e colocando em tensão. O quadril não para mais. Agora ele é um básico egípcio com twist. Olha que coisa maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom. Direita, 7, 8 e 1,
2, 3, 4. Trocou? 1, 2, 3, 4. Ok? Beleza? Redondo. Vamos fazer com a projeção bem legal, bem interessante aqui para frente, tá? Pés no chão. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pés no chão, nós não vamos mais ficar com as pernas fechadas, tá? Obviamente eu consigo fazer a moeda, né? Aqui com as pernas fechadas, trabalhando só o joelho. Não é o que nós vamos fazer. Nós vamos agora pisar mais aberto, na linha dos ombros. Nós vamos fazer um redondo, projetando o meu quadril lá para frente. Isso. O que nós vamos fazer aqui agora, na verdade, é um meio redondo. Uma meia lua, tá? Meio, chuta. Meio, chuta. Meio, meio. Meio. Isso, gente. Isso aí. Porém, de novo, meu quadril ele não pode fazer esse movimento linear e só. Se eu fizer só isso aqui, gente, como é que eu tô falando que é Gawase? Isso pode ser Ballad, pode ser Said, certo? Para que eu acrescente esse estilo Gawase, que é o que a gente reparou naqueles vídeos. Agora eu vou fazer meio redondo, no momento do chute, twist para trás. Twist, twist. Então, isso. Meio redondo para frente, twist para trás. Meio redondo para a esquerda, chuta, twist para trás. E twist, twist. 1, 2. Fazendo isso rápido, meu movimento ele fica completamente dinâmico. Isso. Conseguimos ou não? Posso tentar ver vocês? Meio redondo, twist. Ó, meio redondo, twist, trás. Isso. Isso aí, mulheres. Beleza. Aí agora, se eu faço esse movimento com as pernas mais fechadinhas, eu tenho mais habilidade, eu consigo fazer ele com mais velocidade. Isso. Isso aqui, gente, é muito, muito mais Gawase. Perdão a quem faz isso, tá? Não tô querendo ofender ninguém. Mas isso aqui é muito mais Gawase do que isso. Eu não tenho tempo para ficar fazendo esse tipo de movimento com a perna aberta. Aqui é outro movimento. Tentem abrir as pernas agora. Abra as pernas. Agora eu quero que vocês façam meio redondo com twist para trás com as pernas abertas desse jeito. Para além do ombro. Para além do ombro. Isso. Fica esquisito. Eu acabo fazendo mais twist do que meio redondo, certo? Abrir as pernas demais, na verdade, vai quebrar o movimento de vocês no meio. Acabou esse movimento. O que nós fazemos é linha do ombro. Vocês viram ali, elas não estavam fazendo com a perna assim, ninguém estava. Linha do ombro, certo? Meio redondo, twist. Meio redondo, twist. Isso. Agora vocês conseguem a agilidade necessária. Isso. Ana Lu, o seu twistzinho você está fazendo para frente, sempre para trás, tá? Então, ó, meio redondo, na hora de chutar, trás. Isso aí. Então vamos lá de novo. Passei lá na frente, vou chutar com a esquerda, trás. Lá na frente, vou chutar com a direita, trás. E de novo, aqui nós temos... Isso, Ana. Aqui nós temos intenção. Se o meu twist vai ser para trás, pro lado esquerdo agora, ó, então eu vou trazer o meu quadril levemente para frente para que eu possa fazer esse twist para trás. Então, de novo, ó. 1 e preparei, trás. 1, preparei, trás. 1, trás. 1, trás. Pode fazer lentinho agora, vamos lá. 7, 8 e direita, twist. Direita, twist. Direita, twist. Solta o quadril exatamente na hora do chute, tá, meninas? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Isso. Pés mais soltos. Isso aí. Eu vou mostrar a Babi na câmera, gente, porque a Babi dá 1000 aulas disso. Eu quero que vocês vejam, porque ela tá com cintinho, você... Posso, Babi? Nem tô te perguntando, né?
Posso? Porque a Babi tá com cintinho, vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor. Babi, faz em câmera lenta pra gente, por favor. Isso. Isso, meninas. Conseguiram ver um pouquinho melhor agora com o cintinho? Sim? Perfeito. Muito bom. Muito obrigado, Babi. Vou voltar para mim. Foge não, que eu ainda vou falar de você no fim da aula. Vou voltar aqui para mim. Então, meninas, de novo, nós precisamos dessa intenção. Batida para baixo, minha intenção vai ser para cima. Twist é para trás, minha intenção vai ser para frente, para que eu possa fazer esse twist para trás. Maravilhosas, ok? Muito bom. Então agora nós vamos aprender o movimento Gawase, que todo mundo em algum momento aprende para dançar alguma coisa, que é a andada Gawase, o Shimmy Gawase. O Shimmy Gawase não é o que nós aqui no Brasil chamamos de soldadinho, que é para baixo. Ele é para cima. E na verdade ele é bem fácil de fazer quando você entende o caminho dele. O movimento é esse. Ok? Isso. Para fazer isso aqui, gente, vamos tentar pensar pelo primeiro jeito, pelo primeiro caminho. Nós vamos marchar. Lembra que eu tinha falado dessa marcha? Sim? E acrescentar shimmies que partem lá do joelho. Isso, exato. Ok? Então aqui, o meu quadril. Perfeito, isso. Agora, além de tudo, nós vamos trazer o joelho aqui, ó, para dentro, enquanto eu estou marchando. Ok? Isso. Maravilhosas. Então, fazendo isso, ó, eu faço twist, shimmy e acentos ao mesmo tempo. Muito bom, Ana. 2 Anas, tá? As duas. Isso mesmo. Então, shimmies de joelho, né? Aquele shimmy solto com marcha. E além de tudo, eu trago esses joelhos para dentro. Ok? Isso. Muito bom. Perfeito. Agora nós vamos fazer uma variação. Eu quero que vocês andem comigo aqui, ó, para a esquerda, em 8 tempos fazendo esse shimmy. Chegamos aqui, nós vamos fazer só direita, 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 direita. Com esse shimmy, o shimmy Gawase o tempo todo, ok? Vamos tentar? 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direita à frente, direita, atrás, direita, atrás, direita, esquerda, esquerda, atrás, esquerda, atrás, esquerda, girou, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para frente, 1, 2, 3, 4 para trás, 5, 6, 7, 8. Temos? Posso ver vocês? Vamos lá? 8, perdão, círculo, depois frente e trás, ok? Vou fazer a contagem, vou dando os sinais para vocês. 5, 6, 7, 8, andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direita à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exato. Então, o que nós estamos fazendo? Marcha, certo? Acrescento aqui esse joelho para dentro e coloco os meus shimmies. Pronto. Fiz twist com shimmies e acento. Maravilhosas. Muito bom, Ana. Isso aí. Muito bom. Beleza? E nós temos outro movimento muito conhecido como algo Gawase, que é o super redondo, né? O redondão. Então, vamos fazer ele hoje para a esquerda. Então, por exemplo, a gente está fazendo
os nossos redondinhos, vamos começar fazendo eles, que é os que vocês já conhecem. Redondo, só que agora nós vamos fazer redondo, redondo, twist. Redondo, redondo, twist. Para fazer isso, nós vamos abrir, projetar o quadril lá para frente, fechar à esquerda, projetando o quadril para trás. Para frente, twist. Então, de novo, 7, 8 e abre, fecha. Abre, twist. Abre, fecha, abre, twist. Ok? Depois desse segundo redondo voltando para a esquerda, nós vamos liberar a esquerda, já vou mostrar como, e cair no redondão. Para que ele aconteça, eu preciso primeiro jogar meu peso na esquerda, flexionando o joelho esquerdo, para trás, flexionando os dois, para a direita, para frente. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porém, aqui nós vamos bater de leve os calcanhares no chão, enquanto fazemos esse redondão. O que eu vejo muito acontecendo, às vezes, são as bailarinas fazendo algo extremamente exagerado. Não precisa disso. É uma dança elegante, mesmo sendo Gawase, tá? Então a gente vai bater de leve os calcanhares no chão para colocar peso e marcação. Porém, não precisa ficar quase que pulando. Perfeito. Vamos tentar? Redondo. 7, 8. Leva a mão esquerda e 1, 2. Twist. 1, 2. Twist. Vou colocar o peso na direita, liberar a esquerda. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Shimi Gawase, direita, frente, trás. Direita, trás. Frente, trás. Frente, trás. Girei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troquei. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para o nosso outro movimento. Camelo, para a gente fechar pelo menos essa sequencinha, para que vocês façam, tá? O camelo que nós vamos fazer aqui, ele é muito utilizado no Saíde, porém, também no Gawase, e eu tenho para mim, essa eu não tenho prova para vocês, de que ele veio ele faz mais parte do estilo Gawase do que do estilo Saíde, propriamente, tá? Por quê? A ondulação, vocês conhecem, talvez, esse é um daqueles movimentos que tem mil nomes. Se eu falar ondulação egípcia para vocês, o que vocês entendem? A Babi já fez o que eu... Ondulação pélvica. Pélvica, perfeito. Pélvica ou egípcia, tá? Nós temos o camelo e a ondulação pélvica. São dois movimentos diferentes. Porém aqui, tanto no Saíde quanto no estilo Gawase, nós vamos fazer os dois juntos. Ou seja, vamos fazer primeiro para a direita, mas nós vamos fazer para os dois lados, tá? Direita e esquerda. Então, o que nós vamos fazer? Posicionar a direita à frente, subir numa meia ponta baixa, fazendo o nosso camelo do jeito que todo mundo conhece. Partindo do ombro, barriga, pelve. Perfeito, maravilhoso. Então nós vamos fazer esse primeiro subindo na meia ponta, ok? Vamos lá? 7, 8 e 1. Na volta, eu vou colocar o pé no chão. Meia ponta, chão. Meia ponta, chão. Meia ponta, chão. Isso. Vocês já meio que fizeram automaticamente. Então o que está acontecendo? Ao subir na meia ponta, eu faço meu camelo completo partindo aqui dos ombros. Voltando para o chão, eu faço só ondulação pélvica, ondulação egípcia. 1, pélvica. 2, pélvica. E 1, pélvica. 2, pélvica. Isso aí, vou colocar minha mão para trás para vocês verem o quadril. 7, 8 e 1, 2. Sobe, desce. Sobe, desce.
sobe, desce. Isso. Então, meia ponta, pé no chão, foca aqui, ó. Pelve. Ombro, pelve. Ombro, pelve. Isso. Então, o que nós vamos fazer é 4 para a esquerda, 4 para a direita, 4 para a esquerda, ok? Vamos lá, posição. Mão esquerda levemente mais alta que a direita, mas ainda flexionada. 7 e 8 e 1, 2, 3, 4. Voltou. 1, 2, 3, 4. Mais um. 1, 2, 3, 4. Voltou. 1, 2, sobe, desce. Então, esse movimento de subir e descer vai deixar a amplitude do movimento de vocês maior. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? As características que vocês precisam prestar atenção, já vou te passar, Ana, é que nosso quadril ele não pode parar. Então, por isso eu estou criando sempre essa intenção. Se o movimento é para baixo, minha intenção é para cima. Se o movimento é para a direita, minha intenção é para a esquerda. Se o movimento é para trás, minha intenção é para frente. Para que o meu quadril fique sempre dançando como a gente já estava fazendo. Seja com twists, seja com shimmys, ok? Ou com as intenções. E outra coisa é que nós temos que aumentar a amplitude desses movimentos. Se eu for fazer um básico egípcio aqui sequinho, melhor eu falar que eu estou dançando ballad que seja. Gawazi não vai ser, tá? Eu preciso aumentar a amplitude do meu movimento, relaxando o quadril, fazendo intenções. Ah, mas eu quero fazer acento, e vai ser discreto. Não vai, ele vai ser projetado para frente. Sempre com intenção, sempre com amplitude grande, ok? Então, o seu quadril não vai parar, a amplitude é muito grande e seus movimentos precisam ser mais relaxados. E quando eu falo tudo isso, para quem já estuda folclore aqui, não parece a descrição de todo santo folclore? Parece, mas não é. Aqui é ainda mais relaxado, tá? Um pouco mais expansivo do que o que a gente faz lá no Saíde. Porém, a influência Gawazi para as danças folclóricas como um todo é gigante. E a influência dos folclores para a dança do ventre é gigantesca. Ou seja, sempre é Gawazi, meu povo. A gente só não chama de Gawazi. Tá bom? Então, bom, dito tudo isso, deixa a Ana falar o que a Ana queria. Me diga, Ana. Antes de mais, desculpe, porque eu estou sempre a interromper as aulas. Que isso, não precisa pedir desculpa. Uma dúvida e depois uma curiosidade. A dúvida é, no camelo, quando faz o pélvico, os dois pés estão os dois no chão ou o de trás está em meia ponta? Os dois no chão, olha só. Se a Bibi deixar eu mostrar, né, Bibi? Minha senhora, não pode ficar na frente dos meus pés agora, tá bom. Vou dançar com ela no colo, vamos lá. Então, ó, meia ponta, pé no chão, os dois, ó. Esse segundo. E também com os joelhos levemente flexionados, ok? Meia ponta, pés no chão. Meia ponta, pés no chão, ok? A curiosidade é porque este tipo de drop que nós estamos a fazer agora, e que estou a aprender como Gawazi, uma professora minha ensinou-me como sendo um hip drop de Saíde. Então, é porque... aí dá outro workshop. Mas, o Uraxalasaia, né, a dança com bastão, como nós conhecemos, para a mulher não existiria sem as Gawazi. Mas é uma história gigantesca, gente. Uma história totalmente à parte. Então, o Uraxalasaia, a dança com bastão, foi primeiramente dançada pelas Gawazi, lá na região sul, lá na região Saíde. Resumão, as mulheres Saíde viram elas dançando, também dançaram com os bastões. Então, o que as mulheres Saíde fizeram, que nós chamamos hoje de Saíde, elas sim criaram Saíde, não foram as Gawazi, tá? Elas colocaram Tartib com dança do ventre. Que dança do ventre? O estilo Gawazi. Com esse movimento expansivo, mais relaxado, com esse pé girando para dentro, para aumentar a amplitude, com as intenções. Então, é por isso que no Saíde se usa tanta técnica Gawazi. Mas, na verdade, não tem uma dança do ventre Saíde. Essa dança do ventre Saíde
é gawazi, na verdade, tá bom? Hoje, no Said, nós podemos usar tanto ballad quanto gawazi, mas no comecinho era só gawazi, tá bom? Mais alguma coisa, meninas? Então vocês agora, tentando pensar nisso que eu tava... Vocês podem usar os movimentos que eu passei, tudo bem. Mas tentando pensar nisso que eu falei para vocês, de intenção, sempre fazendo shimis e twists, eu vou tentar deixar vocês dançarem, tudo bem? Vou deixar um ritmo aqui tranquilo, fácil, que é um ritmo muito presente nas músicas gawazi. Maksum, ok? Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês então. Vocês estão prontas? Ninguém tá vendo vocês, só eu. Tá? Nem na gravação vocês estão aparecendo. Vamos lá? Bora. Toma o tempo de vocês, tá bom? Pode usar os ombros também, meninas. Beleza. Gente, vocês foram muito bem, viu, Iana? Ana Sofia, no caso. Você foi surpreendentemente bem. Eu acho que tem uma galáxia aí dentro, viu? Eu tô achando que tem. Muito bom. E aí, gente? Eu pretendo sim trazer mais aulas desse estilo para vocês, inclusive com sequências. Hoje eu queria muito contextualizar vocês, passar. Porque o que acontece? Vocês escolheram o tema, né? Eu pensei, rapaz, esse povo sabe o que que é. Então eu tinha preparado uma senhora de uma sequência ontem. E aí eu olhei aquela sequência e falei, pois é, né? E vai ficar justamente o que eu prego, vai ficar contra o que eu sempre falo para as minhas alunas. Eu vou passar um monte de técnica, um monte de sequência, e vai ficar por isso mesmo. Então eu decidi trocar para essa aula, para que a gente pudesse conversar sobre o que elas são, para que vocês pudessem ver as técnicas com mais calma. Então eu vou trazer mais uma aula para vocês, aí sim com sequência, tá bom? Mas na verdade vou trazer mais algumas aulas desse estilo. Porém, quem aqui já faz aula comigo de Said, já faz gawazi comigo, porque eu aplico isso aqui sem parar lá, sem parar. No Said a gente diminui um pouquinho, faz às vezes um pouquinho menor, mas a gente já aplica isso sem parar. Então quem está comigo lá no Detail de Said, na assinatura, já está vendo muito disso mesmo aplicado, a música, a sequência, com bengala e tal. Mas quem está aqui no grupo VIP e vai ser terrível comigo e não vai entrar para minha escola, então eu vou trazer mais algumas aulas para vocês. Porém, gente, eu só vou conseguir fazer isso lá em fim de agosto ou começo de setembro. Que agora eu vou entrar em torneio, vou viajar que nem um louco e não vou conseguir trazer já no mês que vem. Mas eu vou trazer, tá bom? Então não saiam lá do grupo, porque eu vou trazer mais para vocês sim desse estilo. E, além de mim, vou trazer mais professoras para vocês também, para que possam falar desse estilo. Por quê? Eu estava até conversando com a Babi, que está aqui com a gente hoje. O estilo Gamaz é um estilo que eu estudo muito para desenvolver o Said. Porém, eu estudo muito da região sul, que foi basicamente o que eu fiz hoje aqui com vocês. Então, eu não tenho tanto estudo assim das Gawazes da Líbia, das Gawazes do Sudão, das Gawazes do Norte, da São Bote. Então, eu vou trazer outras professoras para ajudar vocês nesse estudo. Mas,
aconselho a entrarem para a escola, porque elas vão chegar lá primeiro do que chegar aqui no grupo VIP. Tá bom? Então, para quem já está comigo lá na escola, gente, isso que eu vou falar aqui, vocês já estão sabendo, mas eu vou falar aqui na aula gravada também para quem ainda não tá? Então, bom, vocês que estão no grupo VIP, vocês vão sim receber um monte de material que eu não vou levar lá para o Instagram ou para o TikTok, por exemplo. É de vocês. Porém, quem já está na escola comigo já viu tudo isso aqui que eu estava falando. Já viu no módulo 1 do meu curso, já viu lá nas técnicas básicas lá da assinatura. Então, vocês que estão no grupo VIP, vocês têm todas as condições do planeta Terra agora para entrar para a minha escola por dois caminhos. Vocês têm a assinatura, que a Michelle, que está aqui com a gente, acabou de entrar, inclusive, na semana passada. A assinatura é R$ 69,90 nos 2 primeiros meses, R$ 89,90 nos meses restantes, vocês podem cancelar quando quiserem. Lá a gente estuda Said e Gawazi, Dabiq, Núbia, Bandara, e daqui a pouquinho vai chegar mais estilos ainda. Já tem, se você entrar agora, já tem 50 aulas gravadas lá, mais aula ao vivo, e eu fico adicionando aulas mensalmente sem parar. Inclusive, na semana que vem agora eu vou adicionar mais 12 lá na plataforma. A Júlia também, a Júlia tá comigo, verdade. A Júlia acabou de entrar também. Então, gente, tem muita aula. É a Ana tá comigo desde o começo da assinatura. A Babi também já está comigo desde o início da escola, quando a escola nem era escola ainda, era só um curso. Então, assim, gente, se vocês entrarem na assinatura agora, 50 aulas gravadas lá para vocês, com mais 3 coreografias, e eu fico adicionando novas aulas todo santo mês. E nós temos aula ao vivo todos os meses também. Esse é um caminho. O outro caminho, no Areti tem todas essas modalidades, exatamente, comigo. E o outro caminho é o Detailed Said, que é um curso de formação em Said. Esse curso de formação em Said, ele é muito mais aprofundado, ele já tem mais aulas, ele já é um curso mais antigo. E a intenção desse curso de Said é formar vocês como bailarinas e professoras de Said. Ah, mas eu não quero, eu quero dançar para mim mesmo. Tá tudo bem também, lá o estudo, ele é totalmente completo, como uma escadinha mesmo. Então, a Ana que está aqui com a gente, ela não, já me disse, e eu não quero dar aula, só quero estudar. Mas ela também está no DT de Said. Então começa bem tranquilinho, a gente vai subindo o nível até chegar lá nas coreografias do final. No DT de Said, entrando agora, você já tem 4 coreografias, 80 aulas gravadas, aula ao vivo semanal com as minhas monitoras e mensal comigo. E é outro curso que eu também fico adicionando aulas mensais. Então tem 80 agora, até o ano que vem vai ter 160, tá bom? Então, meus amores, o grupo VIP até o dia 10 de julho tem um senhor de um desconto para entrar no Detail de Said. Na assinatura, eu não consigo dar o desconto agora porque ela é nova e é um serviço de assinatura. Então, se eu abaixo para vocês do grupo VIP, eu abaixo para todo mundo, inclusive de quem não está ali. Então, por enquanto, eu vou manter o mesmo valor na assinatura, mas vocês têm um senhor de um desconto para ir pro Detail de Said. Quanto que é esse desconto? Ian, eu preciso ver quanto é que parcela, até quando que é, tá tudo lá na descrição do nosso grupo VIP, tá bom? Todos os valores certinhos aqui, porque eu não lembro de todos, porque tem parcelamento, enfim. Tá lá na descrição do nosso grupo VIP, mas eu já mandei a mensagem também lá no grupo, tá? Então eu vou sim trazer mais aulas de Gawazi, eu e outras professoras, tá, Babi? Então vou trazer sim mais aulas de Gawazi, eu e outras professoras, Babi, mas só não vai ser agorinha, porque eu vou entrar em turnê e eu não vou conseguir organizar isso e divulgar certinho para vocês. Mas eu voltando para o Brasil, eu vou trazer mais aulas para vocês, tá bom? Então, meus amores, um beijo. Vamos tirar uma fotinha? Quem sobrou aqui na aula? Porque eu sei que tem menina que saiu. Vamos? Então, quem está assistindo gravado agora, muito obrigado para vocês. Estou fechando a aula para quem está assistindo gravado, tá bom?